Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e hoje nós falaremos sobre uma galáxia muito distante. Sim, vamos falar sobre Star Wars. Este livro aqui, essa belezura de livro que, meus amigos e minhas amigas, é muito bom. Se você nunca assistiu Star Wars, esse livro aqui é ótimo para você. Se você já assistiu, é muito melhor ainda. É incrivelmente bom. Olha, é fantástico. E, gente, por causa disso, deixe o seu like. Deixe o seu like, comente, compartilhe, porque aventuras tão fantásticas assim, vocês só vão encontrar por aqui. É muito bom falar de Star Wars, é muito bom de falar sobre ficção científica, que é o estilo literário que eu mais gosto e o que faz a minha mente voar. É muito legal. E não se esqueça de deixar nos comentários o que vocês estão lendo atualmente, o que vocês gostam de ler também. Então, bora pro vídeo. Então, galera, como eu falei, vamos conversar um pouquinho sobre essa trilogia aqui. Esse livro, né, especificamente, é da Dark Side Books. E aqui vem contando as histórias dos 3 filmes lançados primeiro. Para quem não sabe, tá? Não sei se você nunca ouviu falar em Star Wars, mas o George Lucas, que foi o criador dos filmes, ele escreveu o roteiro, né? E esses filmes foram lançados na década de 70. 70, acho que 80 também, até iníciozinho de 80. E começou com episódio 4, Uma Nova Esperança. Aí você para e pensa, mas por que ele começou no episódio 4? Pois é, foi um planejamento dele, ele lançou primeiro o episódio 4, Uma Nova Esperança, que é o primeiro livro que está aqui. Ele lançou também depois o Império Contra-Ataca. E por último, o Retorno de Jedi, que é o episódio 6. Aí antes de cada livro, né? Em que o Retorno de Jedi, por exemplo, tem esse detalhezinho que vem mostrando aqui o ano em que ele foi lançado, foi 83, então iníciozinho dos anos 80. Tem uma introdução falando sobre o que o autor pensava sobre o assunto, no caso de George Lucas, o que ele pensava com relação ao filme, ao lançar o filme, algumas dificuldades que ele passou durante esse período, né, para poder lançar. Aí tem aqui o Império Contra-Ataca, esse Walker aqui imperial, que se você ler o livro e assistir o filme, você vai entender a referência. Mas os livros, eles não foram escritos pelo George Lucas apenas. O episódio 4, sim. O episódio 4 foi. Mas os episódios 5 e 6 foram com outros autores. Se não me falha a memória, o segundo foi o Donald F. Glut e o terceiro, o James Caan. E são histórias fantásticas, simplesmente fantásticas. O livro é muito bonito. Tá? Eu até mostrei um pouquinho dele num outro vídeo. Essa contracapa aqui é muito bonita. E o legal é que você passa a mão, tem alto relevo nesses efeitos aqui, tem alto relevo. É bem legal. Aí temos aqui uma galáxia muito distante, que é tradicional, a tradição de Star Wars. E se você já assistiu os filmes, quando você vê essa transição, quando chega aqui, é automático começar a tocar o tema do filme. É automático, você simplesmente entra no clima do filme. Aqui vem mostrando a trilogia, né? O episódio 4, 5 e 6, com seus títulos.
O papel é muito bom, ele é bem gostoso de segurar, ele não é aquele papel lisinho demais, não é tão difícil de passar as páginas. As páginas são amareladas. Não tem travessão para fala, mas você tem aspas. Então fica muito mais fácil para você distinguir o que é fala de personagem e o que é descrição da cena. E ele realmente, esse livro ele tem uma leitura muito fluida. O que eu achei bem interessante, porque ele não é um livro novo. A história, pelo menos, não é nova. É datada dos anos 70. Isso já tem, uns 50 anos, mais ou menos, ou quase isso. 40 e poucos anos. Então, era para ter uma leitura mais, mais travada, mas não tem. Ela é muito fluida. Você consegue... Sério, teve períodos que eu conseguia ler 100 páginas, quase 100 páginas num único dia. Sem cansar. Sem cansar mesmo. Realmente você não se cansa lendo esse livro. É praticamente impossível você ficar cansado. E olha que são leituras de 3 autores diferentes. Então cada autor tem seu modo de escrever. O James Caan, que foi o autor do último, ele tem muito mais descrições até, em comparação com os outros dois. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa grande quantidade de descrições, elas não ficam assim, carregadas demais, sabe? Demasiado, exagerado, não tem isso. Os 3 livros não tem isso. Mas o mais descritivo que eu achei foi O Retorno de Jedi. E ele não é tão chato nesse sentido. Ele realmente deixa a leitura mais gostosa, porque você consegue perceber melhor o ambiente. Ele não descreve coisas tão desnecessárias. Aquelas descrições, elas têm uma função que não é só fazer você imergir na história, mas é você entender como os personagens enxergam o ambiente. Em muitos momentos é assim. E cara, isso é muito legal. É como se você se colocasse no lugar do personagem. É muito maneiro. É realmente um livro sensacional. Como eu disse, se você já assistiu esses 3 primeiros filmes, você vai se sentir como se estivesse reassistindo. Você vai estar com a sensação de que está reassistindo o filme. Você tem essa sensação. Parece que você está ouvindo as vozes dos dubladores, tendo aquela emoção de assistir o filme. Para mim, pelo menos, foi assim. Eu realmente recomendo que vocês leiam esse livro. É simplesmente fantástico. Se vocês quiserem... Estava até em promoção, se não me engano, na Amazon. Então não é impossível. Ele tem uns 500 e poucas páginas. Acho que são 518 ou 528. Mas vai passar super rápido. Vai passar muito rápido. Ele tem esse design com tudo preto, assim, né? Eu acho isso muito legal em livro. Dá uma sensação muito boa. Pelo menos pra mim dá. E é capa dura também. Tem um alto relevo aqui no nome, no símbolo da rebelião e do Império, aqui embaixo. Na parte de trás está o símbolo do Império em dourado. Cara, é realmente uma história fantástica. Para quem não conhece, né, aqui no universo de Star Wars, existia um universo que era democrático. Existia um universo em que tudo se resolvia no Senado Galáctico. Tá, mais ou menos assim, né? Eles representavam os seus devidos planetas e resolviam questões envolvendo comércio, política, parte social, até mesmo saúde também, porque às vezes acontecia uma catástrofe ou uma doença se disseminava no planeta e eles tinham que debater sobre o assunto para ver quem poderia ajudar, essas coisas. Até mesmo
levar recursos para o planeta. Enfim, e, claro, existiam dentro deles também as federações, que eram grupos de planetas que compunham os bancários, o comércio, a saúde, e assim vai. Esse grupo ele foi praticamente dissolvido quando o Império surgiu. Ele é liderado pelo imperador, né? O Império tem um imperador. E ele faz parte do grupo dos Sith. E eles estão tentando conquistar a galáxia cada vez mais, segurar ela realmente com mão de ferro. E aí existe a rebelião, que vai de encontro a eles. Eles querem que a democracia volte. Por mais que ela tenha a sua parte caótica, né? Os interesses de alguns que acabam suplantando os interesses de outros, mas eles preferem ter a opção de escolher a não ter essa opção. E eles estão combatendo o Império. Só que o Império eles têm um poderio militar muito grande, muito forte. Enquanto a rebelião é bem mais reduzida, mas eles têm recursos e estão tentando de todas as formas chegar a uma forma de derrotar o Império. E é exatamente isso que acontece durante os 3 primeiros livros, até o episódio 6. Para quem conhece Star Wars vai estar inteirado nisso, mas se você não conhecia, esse é bem o resumo, sem dar spoiler para vocês, tá? Existem personagens importantes, com certeza, existem os personagens principais. Vocês já devem ter ouvido falar em Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, o próprio Imperador, entre outros personagens. Mas esses são meio que os centrais, né? E o próprio Lando Calrissian. Mas esses mesmo, como citei de início, são os principais mesmo. E todos eles têm sua participação importante. Cara, é muito, muito bom você conhecer um pouco... Assim, você conhece um pouco mais deles. Porque nos filmes, você tem que entender pelas circunstâncias. Nos livros você pega um pouco mais de detalhes. Você entende mais os sentimentos de cada um, o que cada um pensa. Tem mais detalhes, isso dá mais riqueza para a história. E é muito bom isso. É muito legal. Eu realmente gostei muito desse livro. Eu favoritei. Simplesmente favoritei esse livro. E recomendo para vocês que leiam. Apesar do tamanho dele se assustar um pouquinho, mas não se preocupe que vocês vão ler muito rápido. Sério, vocês leem muito rápido esse livro. Vai valer super a pena gastar algumas horas do seu dia para poder ler esse livro aqui. Vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam de Star Wars. Se vocês não gostam, o que estava dificultando vocês a ler? O que vocês querem de um conselho para poder iniciar? Porque, olha, façam esse favor a si mesmos e leiam. E fiquem ligados aqui no canal que vai ter muito mais coisa de Star Wars aqui. Vou deixar aqui no card alguns dos vídeos de Star Wars que nós já tivemos aqui no canal. Aproveitem que vocês vão gostar bastante. Não se esqueça de deixar o seu like, que ele ajuda pra caramba aqui o canal. Isso tem levado mais vídeos do Arte Nerd para outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!